Lá na UTI, depois que eu acordei, eu tive uma visão linda. Eu via anjos entrando dentro do quarto. Glória a Jesus. E na frente daqueles anjos tinha uma luz, como se fosse ali uma bola de fogo, mais clara. E essa bola de fogo, ela estava na altura de uma mão, como se alguém estivesse segurando ela. Só que ela vinha flutuando. Não eram os anjos. Aleluia. Não eram os anjos. Não eram os anjos que estavam segurando. E ele, aquela luz, aqueles anjos parou no pé da cama e aquela luz continuou e entrou aqui. Glória a Jesus. Naquele momento, Glória eu a Deus. recebi a renovação do Espírito Santo. Gente, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu quero contar para vocês uma experiência no qual vivi e Deus agiu de uma forma poderosa na minha vida. E o mais interessante de tudo que eu passei não é simplesmente as provas que marcaram, que machucaram, mas foi a presença real de Deus para minha vida, curando as minhas feridas. Eu sou missionária, sou cantora, tenho alguns projetos que já estão há muito tempo aí na estrada. E há muitos anos eu faço a obra de Deus. Eu tenho uma coisa comigo no meu coração que eu tenho um chamado para a obra de Deus. E há muitos anos Deus fala ao meu coração sobre ganhar alma, sobre louvar para curar vidas, para sarar. Mas tudo isso, assim, esse chamado aconteceu em 1996, quando eu sofri depressão. Quando eu completei meus 15 anos de idade, eu sofri depressão. E essa depressão me levou a tentar tirar a vida. E desde 1995, quando eu aceitei Jesus com os 13 anos e afastei com 15 anos. Fiquei 1 ano e meio no mundo, só que esse ano e meio me trouxe uma tristeza muito grande no meu coração e a minha vontade era só de acabar com a vida, de não existir mais. Eu me afastei de Deus e tentei o suicídio usando o revólver calibre 38. Eu encontrei esse revólver lá na casa da minha mãe, no caso no guarda-roupa, era do meu padrasto. Eu encontrei o revólver, eu fui com a intenção de procurar uma documentação para fugir, mas o inimigo já tinha preparado o laço ali. Peguei aquele revólver de 38, calibre 38, engatilhei e coloquei em direção do meu peito. E quando meu padrasto entrou no quarto, infelizmente, o revólver já estava ali engatilhado. Meu padrasto gritou não, só que o revólver disparou entre o meu peito. Infelizmente, fui levada para o hospital entre a vida e a morte, tive hemorragia interna. O médico disse para minha mãe assim: mãe, se essa moça viver, ela não anda. E eu fiquei 12 dias em coma na UTI, onde minha mãe ali orando, sabe, a igreja orando, recebendo a oração de todos. Só que ali eu passei um processo muito, muito, muito delicado, com 16 anos de idade. Quando eu acordei do coma, eu fiquei desenganada pelo médico, fisioterapeuta, que eu não ia andar, que eu não ia mais andar, porque o chumbo do 38 alojou na minha coluna T12 e queimou a medula. E os estilhaços ficou todo ali na minha coluna. Até hoje eu tenho estilhaço de chumbo de 38. Só que eu fui levada, depois que eu acordei da UTI, ele falou para minha mãe: olha, que bom que ela acordou, mas infelizmente vamos fazer a cirurgia da coluna dela, onde ela não tem chance para andar. Foi minha mãe quietinha ali, orando, e falou: doutor, ela vai andar assim em nome de Jesus. Ela sempre ali profetizando a cura na minha vida. E foi aí, então, quando eu fui levada para a clínica, eles fizeram exame por cima de exames para saber como mexer na minha medula, para não piorar mais ainda a minha situação. E eles teriam que fazer essa cirurgia para tirar o chumbo, porque eu sentia dores demais. E eram dores intensas, e eu não ia conseguir viver com essas dores. Na época também eu já tomava morfina, tomava remédio muito forte por causa dessas dores, por causa do chumbo que estava dentro da minha coluna. Passaram alguns dias fazendo exame por cima de exame para saber como mexer, marcaram a cirurgia. Naquela época eu fiz 5 cirurgias abdominal,
Meu abdômen apodreceu, tive infecções gravíssimas, onde eu fui costurada com fio de aço de um lado e de outro para poder segurar minha pele, porque não tinha mais para onde ir, não tinha mais tecido abdominal. Com isso, perfurou meu intestino, onde eu tive fístula, e essa fístula ali foi onde eu passei meses sem comer, com aquela sonda horrível no nariz. E depois também, quando eles foram marcar a cirurgia da coluna, para tirar o chumbo, a minha mãe foi me dar um banhozinho de gato. Não sei se vocês sabem o que é isso, acredito que sim. Né? Aquele banhozinho ali, só com uma esponjinha. E ela me virou, que eu não tinha movimento nas pernas, né? Eu perdi todo o movimento da perna, e ela me virou, eu toda mole. Só que ela, quando ela foi me lavar minhas costas, ela sentiu um volume nas minhas costas. E quando ela olhou, era o chumbo de 38 que tinha saído sozinho. O chumbo de 38 saiu só, ficou ali na pele. Minha mãe correu, chamou o médico, menina de sorte. No dia da cirurgia, o chumbo sai sozinho. Deus operou o milagre. Era Deus começando a operar um milagre na minha vida. Sabe o que eu entendo, gente, com tudo que eu passei? Que Deus, para Ele realizar, através da tua vida, grandes milagres, Ele tem que fazer grandes milagres na tua vida. Você vai passar por grandes processos difíceis, no qual ali, depois Ele vai usar isso para você abençoar outras vidas, para você salvar vidas. Então, hoje eu entendo dessa forma. E naquela época, eu fiquei desenganada, depois eu ia morrer, depois, quando eu, graças a Deus, Deus me deu a vida, o médico falou que eu não ia andar. Passei, depois que o médico tirou o chumbo, só deu uma anestesia local, não me levou para o centro cirúrgico, deu anestesia local e tirou aquele chumbo da minha coluna. Só que ainda convivo com estilhaço de chumbo. Então, quando eu recebi alta, eu fiquei numa cadeira de rodas por muito tempo, acredito aí quase 2 anos numa cadeira de rodas. Eu emagreci muito, fiquei com menos de 38 quilos, dependia da minha mãe, eu passei um processo bem delicado em 1996. Com isso, ao passar dos anos, enrijeceu alguns órgãos do meu corpo. Enrijeceu alguns dos meus órgãos. Por exemplo, quando o tiro de 38 entrou, ele saiu, o médico falou para mim, olha, quando o chumbo entra, ele sai, enquanto ele não esfria, ele não aloja. Então, o chumbo de 38, quando entrou no meu abdômen, aqui próximo sabe aquele fundinho que tem aqui? Era naquele fundinho, eu falo entre o peito porque era naquele fundinho. Quando o chumbo de 38 entrou, ele saiu queimando alguns órgãos. Então, ele passou na via biliar, ele passou no meu fígado, ele passou no meu intestino, e quando ele esfriou, ele alojou na coluna. Só que ao alojar na coluna, ele queimou a medula, a minha veia aorta, aliás. Queimou a medula, mas queimou também a veia aorta abdominal. Com o passar dos anos, essa veia aorta foi criando uma bolha de sangue, onde eu fiquei com um aneurisma na veia aorta abdominal. Agora eu vou chegar o ponto onde eu quero chegar aqui para passar para vocês, o mistério que eu vivi durante esse processo. Acho que foi em 2017, que eu não me recordo, eu fui diagnosticada com uma síndrome de Mirize. Síndrome de Mirize é um estreitamento no duto da via biliar, onde não passa o líquido para o estômago e ele contamina o sangue. Eu estava já próxima ali a icterícia, né? Ficar amarela e com sangue contaminado, né? Pode ir a óbito, sim. Então eu estava correndo esse risco, cirurgia delicada, e foi um processo em 2017, por aí, não sei se algumas pessoas sabem que eu passei por esse processo, até testemunhei a minha cura depois. E foi aí que eu fui diagnosticada com a síndrome de Mirize. Só que a síndrome de Mirize é uma doença é uma doença rara, onde é muito delicada a cirurgia, e também acontece também, o médico falou que às vezes não consegue reverter, porque vai a óbito o paciente na cirurgia.
E nessa época, Deus falou, num trabalho missionário que eu fiz em Brasília. Eu fui com uma banda para Brasília, onde eu louvei em várias igrejas, da Assembleia, da Paz e Vida, e outras igrejas. Testemunhei esse testemunho lá de 1996, eu estava ali testemunhando. E foi uma última igreja que eu fui, foi no Lago Azul, na Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo, né? Aprendi a amar muitos pastores de lá, pastora Iris. Pastora Iris, quando eu terminei de pregar a palavra de Deus, pastora Iris veio, me abraçou e ela falou assim: filha, por esses dias tu passarás por um deserto. Será como dor de parto, mas eu não vou te abandonar. Eu sou o teu Deus. Olha o que Deus falou comigo naquele momento. Eu sou o dono do ouro e da prata na sua vida. Eu sou o teu advogado. Eu sou o médico dos médicos. Ainda que te abandone, ainda que te deixam só, eu não te abandonarei. Essa foi a palavra de Deus ali naquele momento. E eu não entendia o que poderia acontecer. Poxa, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou louvando a Deus, eu estou tentando fazer o melhor para Deus. E aí, vai acontecer tudo isso para minha vida? Ai, meu Deus, eu já sofri isso em 1996. Naquele momento que eu ouvi aquelas palavras, eu falei com Deus, eu comecei a chorar porque eu entendi a voz de Deus. Eu entendi Deus falando para mim que eu ia passar pela prova. Mas só que Deus também colocou no meu coração que Ele estaria comigo. Tem uma coisa que Deus falou muito comigo: olha, busque na minha palavra, busque em oração, porque tu não passarás sozinho, porque quem vai cheio do Espírito Santo para o deserto, ele é mais do que vencedor. Porque nós vencemos as provações quando somos levados para o deserto, mas que permanece Deus no centro da nossa vida. Então, naquele momento, Deus estava me alertando do que eu ia passar, do processo que eu ia enfrentar. Mas Ele foi claro em dizer: só que muita gente não entende o processo de Deus. Muita gente não entende a voz de Deus e acha que é o fim de tudo. Desiste de tudo, larga tudo, pensa que nada daquilo vai se reverter. A situação está difícil, o diagnóstico final é que você vai morrer, e a pessoa acha que a última palavra é a do homem, e não é. Nós devemos entender que a última palavra, quem bate um martelo é Deus. Então, quando nós entendemos o processo, nós passando com o Espírito Santo, Ele age na nossa vida, Ele que cura a nossa vida. Então, quando a missionária, a pastora Iris, falou comigo, eu recebi aquela palavra, confesso para vocês, de uma maneira muito triste. Então, quando nós vamos para o deserto, passamos pela provação, mas Deus no centro de tudo, as coisas se resolvem. Deus age com milagre. Deus age de uma forma que o homem não vai entender. O homem fala assim: olha, acabou. Ponto final para você. Não tem jeito. Ele olha com os olhos da carne. Só que quem está no espírito enxerga de forma vitoriosa, porque Deus, ele age de forma na nossa vida. Quando a gente crê, Deus age de uma forma vitoriosa para nós. Então eu entendi dessa forma que Deus estava me alertando do perigo, do que eu ia passar, mas Ele não ia me abandonar. Me agarrei nessa palavra. Eu estou falando para você que está aí do outro lado. Você está enfrentando uma prova terrível, mas Deus está contigo nessa dificuldade. Ele quer apenas que você adore. Ele quer apenas que você louve e que você creia que Ele está contigo. Foi assim. Deus falou comigo. Cheguei em São Paulo, senti uma dor, fui diagnosticada com a síndrome de Merise. A tristeza veio no meu coração. A provação, o deserto, gente, deserto não é só uma coisinha não, que te falta. O deserto são muitas coisas que vai te faltar. Jesus, ele no deserto, teve um momento que ele sentiu fome. No deserto nós sentimos fome. No deserto Jesus sentiu cansado. No deserto nós também vamos estar cansados. Só que se nós segurarmos nessa palavra, se nós nos agarrarmos naquele no qual buscamos, com certeza nós saímos vencedor desse deserto. É assim que eu me sinto hoje.
uma vencedora. Glória a Deus. Então, quando eu fui diagnosticada, veio a tristeza, sim, veio a fadiga, e faltou força, faltou muita força para seguir. E Deus foi falando, calma, estou contigo, estou cuidando. E eu fui crendo. Então, quando eu fui diagnosticada com a síndrome de Mirize. Só que aí, passei por todo o processo, mais de 2 meses hospitalizada, o intestino perfurou na hora da cirurgia, não foi feita a cirurgia, Deus não permitiu fazer a cirurgia, porque o meu caso não era realmente a síndrome de Mirize, essa doença rara, foi por causa do tiro que enrijeceu a via biliar, então fechou o duto, estreitou. Então, Deus não permitiu, naquele momento, eu fazer a cirurgia, mas colocaram uma prótese que, até hoje, eu tenho essa prótese dentro do minha via biliar. Bem fininha, para passar o líquido. De 6 em 6 meses, até hoje, é preciso eu ir lá e limpar essa prótese. Só que eu ouvi da voz do médico dizer que uma hora ela vai alargar, vai tirar, não vai mais precisar. Oh, glória. Você está entendendo que Deus, Ele não permitiu a cirurgia porque Ele também tem propósito de me curar. Amém, glória a Deus. Então, melhorei, vi nas lives, contei meu testemunho, falei da minha cura ali, que eu estava bem. Continuei fazendo a obra de Deus porque eu sou teimosa. Pode até querer me impedir de fazer a obra de Deus, pode até querer me frustrar, mas a gente tem chamado. Eu sei que, que o meu chamado, eu tenho uma missão aqui. Então, uma coisa que eu percebo é que quanto mais a gente faz a obra de Deus, mais a gente ganha alma, mais o inimigo fica furioso. Mais ele fica furioso. Só que tem momentos que passamos provas que fala assim, é o Satanás. Não é, gente. Não é, não. Não é. É Deus nos preparando para fazer a obra dele, para fazer o melhor para ele. É Deus que Se você colocar isso na sua cabeça, você que serve, olha, você serve a Deus, você louva, você está ali sendo fiel ao Senhor. Não é o inimigo que entra na tua vida, porque o inimigo, para quem busca a Deus de todo o coração, o inimigo não tem poder de entrar. Deus, ele age também na nossa vida, nos colocando em prova. Quando Jó entrou em prova, foi quem que permitiu? Foi o próprio Deus. Satanás, ele não teve poder de chegar lá e fazer a bagunça na vida de Jó. Não teve poder de fazer a bagunça na vida de Jó. Mas Deus, ele foi diante de Deus perguntar, e aí? Olha, se você tirar isso de Jó, você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Só que Deus, ele confiava na fé de Jó. Ele confiava na fidelidade de Jó. Deus confia na tua fidelidade? Quando você passar por prova, você vai blasfemar contra Deus? Você vai murmurar? Como é que está a sua vida? Você começa a perder tudo. Você começa a ter dívida. Você está doente. Você vai murmurar? O segredo da vitória que eu aprendi diante de Deus é não murmurar. É não reclamar, não blasfemar contra Deus, é só dar glória. Eu falava assim, olha, passando por tudo aquilo, eu chorava muito. Chorava, não vou mentir, chorava de dor. Eu sentia dores, eu ficava com bomba de morfina. Meu Deus. E para passar a dor, mas eu dava glória. Eu falava assim, Senhor, eu quero, Senhor, ver o teu agir, porque se eu estou viva, algo o Senhor vai fazer na minha vida. Amém. Glória. Não é verdade? Então, como que você está? A prova que você está passando, você está dando glória ou você está murmurando? Alguma coisa, eu te digo com toda certeza, se você murmurar, você vai perder a sua bênção. Então, neste momento, muda esse quadro da tua vida, somente agradecendo, sendo grata a Deus, sorrindo, agradecendo, louvando a Deus e, sabe, afastando de você tudo aquilo que te afasta de Deus. Somente olhe para Ele. Seja grato pela vida. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Jó, ele teve tudo em dobro, né? Tudo Deus deu em dobro para ele. Por quê? Porque ele não blasfemou contra Deus. Porque Deus também conhecia ele. Deus permitiu toda a aprovação porque conhecia ele. Gente, onde eu quero chegar? Quando eu disse para vocês aqui no início que você não está sozinho, a palavra de Deus sempre deixa, né, isso para nós, prova isso para nós.
Você lê para mim? Sim. Ela vai ler aqui um capítulo da Bíblia em João, só para vocês, para dar base aqui para o que eu estou falando. Não conseguiram me ouvir, quer dizer. Então, aqui fala em João 14, a partir do 16, que fala assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, Glória porque a Deus. habita convosco e estará entre vós. Deus está mandando falar aqui com crente, com servo de Deus, tá? Para você que é servo de Deus, adorador, conhecedor da palavra. Essa palavra é para você. Não desista, porque você não está sozinho. Lembra dessa palavra aqui, que ele foi, Jesus, ele veio, ele realizou milagres, ele esteve presente junto com seus discípulos, fez companhia aos seus discípulos, fez grandes milagres, só que quando ele morreu e ressuscitou, ele disse assim, que ele iria, mas ele deixaria para sempre um consolador conosco. Glória a Deus. Quando nós tomamos isso para a nossa vida, quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, nós estamos aceitando também o Espírito de Deus. Glória Estamos a Jesus. aceitando o céu. Você está entendendo? Você não está sozinho. Se ele falou que deixou o Consolador com você, você tem um Consolador do teu lado. Foi essa palavra que eu me segurei dentro do hospital. Esse foi o segredo que o Espírito de Deus me revelou ali dentro do hospital. Eu não estou sozinho. O Espírito de Deus está comigo. Ele é o meu Consolador. Quando vinha na minha memória que eu estava ali sozinha, que eu estava enfrentando dificuldades, que eu tinha que pagar o plano de saúde, que eu tinha que, para poder guardar dinheiro, fazer um caixinha para depois Você eu tinha que sair trabalhar dentro do hospital. E eu fazia com o maior prazer, porque eu falava, o Espírito de Deus falou ao meu coração, produza nessa dificuldade que você vai passar rápido por ela. Glória a Deus. É o que Deus fala para você neste momento. Não se prostre. Levante a tua cabeça. Produza nessa dificuldade, porque você vai passar e vai cantar o hino da vitória. Eu estou falando para você porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Glória a Jesus. Literalmente. Vou contar. Parou por aí, gente. Por quê? Aleluia. Glória a Deus. Eu fui diagnosticada depois que eu voltei das missões, dos trabalhos, que depois eu fiquei testemunhando de novo. Fui em várias igrejas testemunhar sobre a síndrome de Mirice, da cura que eu recebi. Chego em São Paulo novamente. Passei por um processo difícil na minha saúde. Agora, quando eu recebi o diagnóstico, foi da aneurisma da veia aorta abdominal. Já estava ali com uma bolha enorme de sangue, a qualquer momento eu ia a óbito. Eu estava com uma bomba relógio dentro de mim e eu viajando para todo lado, fazendo a obra de Deus e dando glória a Deus sem saber de nada. Só que Deus permitiu uma dor de estômago, que é aneurisma, eu fiquei sabendo que você não vai sentir dor de nada. Quando vai a óbito, você vai de uma vez e pronto, acabou. Mas eu senti uma dor de estômago, fui para o hospital. Deus preparou um médico para dizer assim para mim, você não vai sair do hospital, porque você está com aneurisma na veia aorta abdominal. E você pode ir a óbito a qualquer momento. Gente, você sabe o que é? Você receber um diagnóstico desses e você simplesmente ouvir e ficar calado, ter que ficar calado porque não tinha mais o que fazer. Não tinha para onde correr. Então eu falei assim, ele falou assim, vamos fazer a cirurgia? Você vai lutar pela vida? Eu falei, doutor, eu não vou fazer a cirurgia. Eu não quero fazer a cirurgia. Eu não quero passar por tudo que eu passei. Ele falou assim, você pode tentar lutar pela vida. Então eu tinha essa opção, lutar pela vida. Mas eu poderia ir a óbito no centro cirúrgico, na mesa cirúrgica. Então eu não tinha muita opção. E eu falei que eu não queria. E eu tinha que me preparar para a cirurgia. Só que aí eu falei que eu não queria. Eu pisei o pé, falei, não vou fazer cirurgia. Se Deus quer me matar, que Deus me leve logo. Olha como é que nós somos ignorantes. Olha o que o Espírito Santo de Deus me revelou nessa situação. Às vezes a gente passa pelo deserto, quando vem um furacão, você ouviu falar que o furacão, tem o olho do furacão, que fica calmaria? Deus me mostrou que eu estava na calmaria, naquele momento que eu achava que estava ali tudo bem, que o deserto já passou, a situação já passou, só que não.
Só que eu estava ali me preparando para a pior parte, que é depois que passa o olho do furacão. Então foi ali, eu falei para Deus que eu não queria, eu saí do hospital, não fiquei internada. A médica disse, olha, me avisa porque eu preciso encomendar a sua prótese e dá para colocar na veia aorta. E eu disse que eu não queria, eu bati o pé, eu vi alguns amigos me dando conselho, luta pela vida, né? E ali me dando conselho, mas eu estava decidida que se Deus quisesse me levar, que Deus me levasse. Às vezes Deus quer fazer algo na nossa vida, só porque dói a gente quer desistir, não é verdade? Tá doendo, eu desisto, não é assim? Foi eu me sentir dessa forma, eu estava desistindo da vida, estava desistindo dos propósitos de Deus. Às vezes dói, mas Deus muda Glória a situação. Aleluia. Dói, Glória mas a é Deus. Deus que é a nossa cura. Então, Ele estava cuidando de tudo. Fui para uma igreja, convite de um amigo, pastor Sérgio. Fui para essa igreja e a pastora nem me conhecia, gente. Olha como que Deus faz. Quando nós estamos ligados em Deus, quando a gente está ali com a intimidade em Deus, Ele revela para a gente cada coisa. É incrível, gente. É uma coisa assim extraordinária. Quando eu cheguei na igreja, a pastora convidou o pessoal para comer um negócio lá. Aí ela me chamou e orou por mim. A primeira coisa que ela fez, vem cá, Elisa. Filha, olha só como Deus me trata. Filha, Deus te trata como filha. Viu? Nessa noite, Ele diz para você que essa provação vai passar. Glória a Deus. Esse quadro que você está passando, você vai vencer. Creia em nome de Jesus. Ela colocou a mão na minha barriga e disse, filha, essa cirurgia é necessária. Onde que essa mulher sabia alguma coisa? Se eu fui lá e falei assim, pastor, eu quero ficar sentado, o pastor foi lá para frente, eu sentei. Meu Deus, Não eu não sabia de nada. Nem o pastor sabia de nada. E era só eu e Deus. Eu falei, Deus, se for de ti essa cirurgia, Deus vai falar comigo. Glória a Deus. Eu vou sair daqui com a minha resposta. Eu falei com Deus, eu sentei lá no finalzinho, depois do final do culto, a pastora foi orar por mim e ela colocou a mão em mim e ela falou assim, na hora eu mandei mensagem para minha médica, eu falei, doutora, prepara a cirurgia, porque eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Eita, pai. Gente, aí o negócio arrochou. Aí foi que o negócio arrochou, porque quando nós tomamos decisões, ela muda destino. Decisões certas muda destino. Então, às vezes Deus acaba ofuscando visões de pessoas que não têm visões, que não têm a mesma visão, para poder entender somente aquilo que ele está vendo, somente aquilo que ele está ali presenciando, que é o momento da dor. Às vezes Deus permite situações assim. Então, naquele momento que eu decidi fazer a cirurgia, foi uma decisão muito importante para mim. Eu poderia morrer na mesa de cirurgia. Que eu fui quase a óbito. Eu tive choque hemorrágico. Eu fui andando para o hospital. Quando eu acordei, eu estava entubada. Eles diminuíram a minha sedação. E eu estava entubada e tendo delírios horríveis. Eu não vou falar assim que eu tive visões, né? Essas coisas, não, porque a única visão que eu tive, eu vou contar para vocês, que foi uma coisa muito forte que aconteceu comigo. Então, ali, quando eu saí da cirurgia, eu tive um choque hemorrágico da cirurgia da aneurisma. Depois eu fui levada, ficaram horas e horas fazendo a cirurgia. Foi um desespero para todo mundo, um desespero para a família. E eu fiquei ali horas e horas. Depois eu tive esse choque hemorrágico, a cirurgia, a médica, ela ali lutando, os médicos lutando pela minha vida, me colocaram na UTI para ver se eu ia reagir. Só que me deram 48 horas de vida. 48 horas. Já estava ali cheia de fios para todo lado, de sonda, de tubo, né? Tava com tubo. E ali, só que foi nesse momento que Deus começou a realizar esse grande projeto na minha vida. Deus é lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Deus, Ele... Glória a Deus. Lá na UTI, depois que eu acordei, acredito depois de 16 dias, eu fiz ali, eu tive 2 choques hemorrágicos. O primeiro, depois
outro na UTI. E eu quase também na UTI eu fui a óbito. Tive que fazer uma cirurgia de emergência onde tirou uma boa parte do meu intestino. E foi aí que eu fiquei com uma ileostomia do lado, perdendo líquido, perdendo eletrólitos, uma parenteral alimentando pela veia. E o meu diagnóstico era que eu teria que aprender a conviver com isso. Quando eu acordei na UTI, eu ali perdi toda a massa muscular, não tinha movimento algum no corpo. E teve um dia que me deram um banho e eles tinham que me sentar por causa do pulmão. Quando eles me sentaram, eu acordei, eu tive uma visão linda, 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 que mexe muito comigo toda vez que eu lembro. Eu via anjos entrando dentro do quarto. Glória a Jesus. E na frente daqueles anjos tinha uma luz como se fosse ali uma bola de fogo, mais clara. E essa bola de fogo, ela estava na altura de uma mão, como se alguém estivesse segurando ela, só que ela vinha flutuando. Não eram os anjos, aleluia. não eram os anjos, não eram os anjos que estavam segurando. Era o próprio Jesus. Era Glória Jesus a Deus, que glória estava a ali. Jesus. E ele, aquela luz, aqueles anjos parou no pé da cama e aquela luz continuou, Elias. E entrou aqui. Glória a Jesus. Naquele momento, Glória eu a Deus. recebi a renovação do Espírito Santo. Primeiro momento, quando eu acordei, eu estava agoniada, triste, desesperada. Aquele trem me incomodava. Aí depois, quando viu que eu ficava muito agitada, me sedavam de novo. Depois diminuiu a sedação, eu ficava muito agitada, me sedavam de novo. E eu fui passando isso. Só que nesse dia que eu recebi o Espírito Santo de cura, o Espírito de cura para a minha vida, minha mentalidade mudou. Deus é lindo. Meu modo de pensar, os medos foram embora. A Bíblia fala que o verdadeiro amor joga fora todo medo. E o amor de Jesus entrou na minha vida naquele momento. Não que eu não tinha o Espírito Santo, mas só que Deus, ele renova a gente a cada dia. A cada dia. Glória a cada a Deus. dia. Não é, você está passando prova, não é porque você deixou de servir a Deus, não é porque você deixou de adorar a Deus. Não, você está adorando, você está ali sendo fiel, mas a prova está aí. Você está enfrentando ela. Só que o Espírito Santo, nós buscamos ele todo dia. Para a gente se renovar todos os dias, a gente tem que se encher todos os dias. Para a gente receber a cura, a gente tem que se encher todos os dias. E nesse momento, eu recebi o renovo do Espírito Santo. E eu senti a cura entrando na minha vida. A missionária Ângela, até um beijo para ela. Ela estava nesse dia lá, ela viu a minha agitação. E eu vou contar uma coisa para você, que eles já tinham, nesse momento da visão, eles já tinham tirado o tubo. Eles me sentaram lá. Foi naquele mesmo dia. E ela veio falar comigo e eu não conseguia falar. Minha garganta estava, por causa do tubo, eu não conseguia falar, mas eu falando bem baixinho. E eu falava, Espírito Santo. E ela entendeu que eu estava falando do Espírito Santo. E ela mesma se encheu. Ela ficou ali cheia do Espírito Santo, feliz, porque ela sentiu a presença do Espírito Santo. Aleluia. Foi a visão que eu tive no momento da dor que eu estava passando, um desespero na minha alma. E eu recebi aquele renovo que eu senti, que a partir daquele momento a minha vida ia mudar. Que Deus estava tirando tudo aquilo que estava me entristecendo, tudo aquilo que estava acabando aos poucos da minha vida. Deus foi tirando, tirou a doença. Deu tudo certo a cirurgia da veia aorta, graças a Deus. O sangue foi estancado, para a glória de Deus. E eu ali, todos os dias, eu acordava, eu passei a acordar e dizer assim, todo dia, e aí, Jesus, vai tirar o que hoje? Meu Deus. Eu olhava pro teto, não tinha o que fazer, eu estava amarrada na cama, toda sem massa muscular, não tinha movimento, dependia ali do pessoal para me cuidar de mim. E eu só olhava, só tinha os olhos para olhar pro teto e minha cabeça boa. A médica falou que a minha cabeça ficou sempre boa nesses momentos. Por isso que eu acho, ela fala assim, acho que é por isso que você desenvolveu bem a sua cura. Foi a mão de Deus. Mas foi a mão de Deus que me deu forças. Foi a mão de Deus que mudou a história da minha vida. Então, eu senti que o Espírito de cura veio sobre mim.
E o Senhor falou no meu coração que através da minha vida, outras vidas seriam curadas. Aleluia. Por isso que eu estou aqui, junto com vocês, contando essa experiência. Eu sofri muitas dores, foram muitas dores, mas só que eu sei que Deus, Ele tinha um propósito. Deus, Ele quer usar a minha dor para sarar a tua dor. Glória a Deus. Deus quer usar a minha situação para mudar a sua situação. Deus, ele quer usar a minha vida para dar testemunho, assim como Ele quer usar a tua vida também para você testemunhar o teu milagre. Porque isso prova a existência de Deus aqui entre nós. Você não está sozinho. Você está entendendo? Quando eu fui encaminhada para o quarto, eu recebi o diagnóstico que eu teria que aprender a conviver com a elostomia. Perdendo líquido. Imagine só você com a sacola do lado, no caso meu, é elostomia, porque tem a colostomia de um lado e outra elostomia. Eu perdia muito líquido. Perdia porque eu estava no primeiro diagnóstico 0,90 de intestino. No primeiro diagnóstico. O médico chegou em mim, falou para mim, um dia já tinha meses que eu estava internada, não sabiam mais o que fazer comigo, porque eu perdia muito líquido e o plano de saúde estava negando o meu tratamento e eu não podia ser transferida para um hospital com uma especialidade. Então, pensa no processo que eu estava passando. E eu, já sem dinheiro, sozinha, praticamente sozinha, estava com meus amigos, claro, eu tenho muitos amigos que esteve ao meu lado. Mas, nesse momento, era eu e Deus. E eu falei para Deus, Deus, me dá uma estratégia. Porque quando você está nesse deserto, nessa provação, você não adianta chorar e murmurar. Você tem que falar com quem está do teu lado, que é Deus. É o único que vai te entender, é o único que vai te responder rápido. Porque se você contar o teu problema para alguém, a pessoa às vezes vai até rir de você, porque ele mesmo está cheio de problemas. Não é verdade? Então, você, quando estiver nessa situação, somente fala com Deus. Para de contar os teus problemas, que Deus está falando aqui. Para de contar os teus problemas para os outros. Não murmura, não conta teus problemas para ninguém, conta para Deus. Para Deus. Foi aí que eu fiz. Eu falei, Deus, eu não tenho condições de pagar meu plano de saúde. Como é que eu vou fazer? E agora? Quem me ajudava, disse que não vai fazer mais. Foi aí que Deus me deu uma estratégia. Eu trabalho até hoje, eu sou muito grata mesmo, porque a Ama Capariz, vou dizer para vocês essa empresa, porque é uma empresa que realmente assim, me ajudou muito nessa questão de eu vender os produtos dentro do hospital. Não sei se tem alguém aqui do hospital que comprou meus produtos, mas ela sabe que eu estou falando a verdade. Então Deus me deu essa estratégia para vender os produtos da Ama Capariz, perfumes, produto capilar. E eu comecei a vender dentro do hospital, vendia, fiz uma loja dentro do hospital. E ali, aquele dinheiro, fui juntando um dinheiro, eu consegui pagar meu plano de saúde. Glória a Deus. Teve alguns amigos que ofertaram na minha vida também. Foi dentro do hospital? Dentro do hospital. Então, Deus te dá estratégia no deserto. Quando você está íntimo de Deus, tem intimidade com Deus. Você não está sozinho. O Espírito Santo está aí do teu lado. Fala com Ele neste momento. Pede para Ele te dar estratégia. Pede para Ele te mostrar o que você tem que fazer para você vencer essa batalha dentro da sua empresa. Vencer essa batalha dentro da sua saúde, da sua família. Não entendemos os propósitos de Deus quando nós não temos a visão do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é que abre a nossa visão. Deus me fez entender claramente. O Espírito de Deus me fez entender claramente o propósito dele na minha vida. Você sabe o que eu fiz? Fiquei quietinha. Não murmurei. E ele falava para mim, ó, eu vou te curar. Produza nessa dificuldade que você vai sair dela. Falei, Deus vai me dando estratégias. Foi aí então, queridos. Quando o médico falou para mim, chegou um dia lá, há mais de 4 meses, hospitalizada, 4, 5 meses, o médico chegou, olha, não sei mais o que fazer com você. A gente não tem nem como tirar você do hospital, porque você está perdendo líquido, vai perder eletrólitos, e a gente não sabe, o plano de saúde não quer autorizar. Foi aí então que eu tive uma conversa séria
com Deus. Falei, e aí, Deus? Vai me deixar assim? Meu Deus, pode chorar. Foi assim, não, eu tô contando foi o que aconteceu ali. Quando o médico saiu, eu comecei a falar com Deus. E aí, Deus? Você chorou. Deus, vai me deixar assim. Eu me derramei na presença de Deus, falando, Deus, não me deixa assim. Deus, me dá uma resposta. Deus, o Senhor sabe... eu comecei a lembrar a Deus, né? E aí, Deus, o Senhor falou que era o dono do ouro e da prata na minha vida. Lembra que Deus falou através da missionária? Deus, o Senhor falou que era meu advogado e o plano de saúde aí não quer liberar. E aí, o Senhor é meu advogado, como é que vai ser? O Senhor também falou que era o médico dos médicos e eu preciso ir para o melhor médico. Foi minha conversa com Deus. E eu falando para Deus, ali eu passei o dia, foi 10 horas da manhã que o médico passou, eu passei o dia inteiro falando com Deus. Eu queria resposta. Jacó, quando quis a resposta dele, segurou na perna do anjo, enquanto o anjo não respondeu ele. Enquanto o anjo não respondeu ele não largava a perna. Ou tu me dá a minha bênção, ou tu não vai subir. Ele levou um beliscão, ficou manco, mas Deus foi na vida dele, né? Foi. Deus foi. E eu ali, Deus, eu preciso. Neste momento, gente, eu falo pra você, o segredo pra você receber a tua vitória é você ser insistente com Deus. Porque Deus, Ele ouve a tua oração. O Espírito Santo intercede por você de uma forma inexprimível. Né? Aleluia. Ele, de uma forma assim, Ele leva para Deus a sua súplica. Então, busque ao Senhor de todo o teu coração, coloca diante de Deus todas as suas necessidades, porque Ele é o dono do ouro e da prata na tua vida, Ele é o teu advogado, Ele é o médico dos médicos, Ele é o teu resolve Aleluia. tudo. Ele é o teu resolve tudo, é verdade, porque quando a gente está na dificuldade, Deus fala assim, olha, em Deuteronômio 28, a promessa de Deus para aqueles que adoram a Deus. Deuteronômio 28 fala, se você adorar o teu Deus de todo o teu coração, tu viverás o melhor dessa terra, tu comerás o melhor dessa terra, coisas boas acontecerão na tua vida. A única coisa que Deus quer é que você seja fiel, que você o adore, que você cumpra essa palavra. É simples, esse é o segredo. Deuteronômio 28, depois você lê. Como Deus faz a promessa para o servo dele. Então Deus, Ele está te preparando. Deus nos prepara para colocar no lugar que Ele quer colocar. Então se você tem ministério, se você tem ministério de louvor, se você tem ministério de ser pastor, se você tem igreja, se você está passando por essa prova aí, você pode ter certeza que algo vai mudar. Algo vai mudar. Um mistério vai acontecer. Eu tenho vivido um milagre atrás do outro. Deus falou que ia me sustentar. Foi nesse dia aí que eu clamei ao Senhor. Chorei. Quando foi de madrugada, eu recebi uma canção. Amém. Uma canção que falou muito ao meu coração. Olha só que incrível. Recebi lá no minha playlist, num grupo de oração. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Olha só. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa descansar e confiar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Olha o que Deus falou. Descansa, sou eu que estou falando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Olha, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem
Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Aleluia! Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou falando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Essa foi a palavra que Deus me deu através dessa canção. Descansar. Se Deus te prometeu, a gente tem que crer e descansar. Você está entendendo aí? Você que está passando por essa luta, por essa dificuldade, descansar no Senhor Jesus. Descansar. Quando foi do dia seguinte, meu amigo Jair, um grande abraço para o meu amigo Jair, sou grata ao Jair, fez missão comigo para o Nordeste, uma bênção. E foi através dele, já tinha meses que ele me via no hospital. Dia seguinte, gente, presta atenção, foi dia seguinte, após Deus falar comigo. Deus usou esse homem de Deus. Ele falou: Neia, o que está acontecendo que eu vejo você? Tem 4 meses que você está no hospital, é isso mesmo? É. E Deus falou assim para mim, agora conta tudo para ele, que eu estou enviando ele. Olha só. E eu falei assim: olha, eu estou aqui tantos dias, o plano de saúde está assim, tá assim, que eu sei que ele é advogado. Deus, ele falou que era meu advogado, então ele é advogado dos advogados. Então ele como chefe, mandou, né, alguém dele lá para me atender, um advogado para me atender. E falei para ele, falou assim: Neia, conversa com os médicos, pede um relatório que eu vou tentar algo para você. Com 24 horas, querido, eu estava com uma liminar. E essa liminar me permitia ir para o melhor hospital de São Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Essa liminar me levou para um dos melhores hospitais de São Paulo. Fui atendida com um dos melhores médicos de São Paulo, os melhores cirurgiões na especialidade que eu precisava de intestino curto. Só que aí eu peguei o Covid. Meu Deus. Não fui transferida de imediato. Só que Deus falou: calma, pera, só um pouquinho. Foi bom ter passado logo por aquele momento, né? Eu já estava lá no hospital, já resolvia. As médicas ficaram meio preocupadas, né, por causa da minha situação. Só que a médica falou para mim: Neia, o Covid nem no teu pulmão tocou. Glória a Jesus. Nada. O Covid não foi nada perante tudo que você já passou. Foi aí que fui transferida para outro hospital. E eu recebi a primeira visita da nutróloga. Aí a primeira que veio falou para mim: olha, não vou te desanimar não, porque o médico falou de transplante também, para tentar um transplante, né? Falou, e tanto que eu pedi oração e eu clamei. Ele falou que talvez o meu corpo não ia, como é que fala? Talvez poderia rejeitar o intestino. Só que aí também eu teria a opção de aprender a conviver. Não tinha nenhuma chance desse intestino meu ser ligado. 0,90 de intestino, perdia líquido demais, não tinha nenhuma chance dele ser ligado. Quando eu fui levada para outro hospital, a médica falou isso para mim, que eu teria que eles iriam me ensinar como lidar com aquela bolsa de elostomia, com a parenteral, comida pela veia, que eu ia viver comendo em casa, né? Eu ia viver com ela em casa. Eu tinha que aprender a lidar com isso. Eu falei: não, se Deus falou que vai me curar, Deus vai me curar. Eu não vou viver assim, não. Eu declarei, diante da prova que você está passando, você tem que profetizar. Toda vez que você escutar uma palavra que você vê que não é Deus, que você não aceita para a tua vida, repreenda na hora. Eu disse: em nome de Jesus, eu não vou precisar viver com isso. Não vou precisar. Comecei a declarar na minha vida, comecei a profetizar na minha vida ali dentro do hospital. Foi aí que quando eu falando com Deus, e o médico falou assim: olha, vamos esperar o cirurgião vir te visitar, vamos ver o que ele fala. Quando ele foi me visitar, chegou o dia do cirurgião me ver, ele disse assim: eu só vou saber, só vou te dar uma conduta
quando eu te abri. Então já tinha previsto a cirurgia. Porque se o médico falasse, se o cirurgião falasse, não vou mexer no seu abdômen, já era. Tá entendendo? Já era, não ia fazer a cirurgia, viver com aquele trem aqui, uma bolsa empendurada. E naquele momento o médico falou pra mim, que só ia me dar uma conduta depois que me abrisse. Quando eu fui, queridos, pro centro cirúrgico, acordei na UTI, o médico falou assim, olha, nós encontramos, quanto mesmo que tinha de intestino? No primeiro diagnóstico, eu falei 0,90, doutor. Eu tenho por escrito, viu, gente? Ele falou assim, pois nós encontramos 1,20 m de intestino. Glória a Deus. E com isso, nós conseguimos ligar o seu intestino, colocar no lugar. Com o tempo, você vai se adaptando, você vai aprender a conviver com o intestino no lugar. Vocês estão entendendo o milagre de Deus? Vocês estão entendendo a profundidade do milagre na minha vida? A forma que Deus trabalha na nossa vida é a forma de como você lida com a situação. Se você reclamar demais, você vai perder sua bênção. Se você murmurar, se você blasfemar, sabe? Se você ficar brigando o tempo todo, ficar, desistir da vida, baixar a cabeça, você não vai receber nada. Deus fala nessa noite para você, levanta a tua cabeça e creia. Descansa. Porque Deus vai mudar o quadro da tua vida. A cirurgia foi feita para a glória de Deus. Não tomo parenteral. Aleluia. Como normalmente, meu intestino funciona normalmente. Graças a Deus. Não tomo potássio, porque quando eu saí do hospital, ficou para mim tomar 3 vezes o potássio na semana. E sabe lá quando que eu ia sair disso? Ia viver o quê? Em hospital ainda. Deus não permitiu, às vezes sim, eu estou em hospital, porque eu preciso manter ali o tratamento. Tenho que ter todo aquele processo, aquele cuidado, e hoje eu estou sendo cuidada. Deus está me abençoando a cada dia, me fortalecendo a cada dia. Estou andando, viajo sozinha, como churrasco, como carne assada, como tudo. Eita glória! Gosto de um cordeiro. Glória a Deus. Eu fiquei triste porque eu fui proibida de comer carne vermelha, que diz que é veneno. Mas, pra mim não é. Sabe o que ela é hoje? Isso aqui, ó. Ó. Sou um milagre. É um milagre, glória a Deus. Encaixou bem com o A palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha o que Deus está falando com você. Não temas, porque eu sou contigo. Você não está Glória só. a Deus. Estou provando para você nessa noite que você não está só. Deus está contigo. É Ele que te fortalece. É Ele que te dá sustento. É Ele que muda a história da tua vida. Então é isso, gente. Eu contei um pouco só da experiência que eu tive com Deus. Hoje eu tô aí, tô bem. Não uso ileostomia, não tomo parenteral mais. Eu realmente me sinto um milagre de Deus e eu me sinto, sabe, uma obrigação de testemunhar isso para você. Hoje eu aprendi com o Espírito Santo a não me importar o que as pessoas falam, sabe? E eu só continuar a viver dentro dos propósitos de Deus, que é o mais importante. Deus, Ele cuida de nós. Você vê tantos presentes de Deus que eu tenho tido. Hoje eu contei um aqui, né? Uma bênção. Porque eu preciso de me fortalecer. Tipo, vitaminas, cuidados especiais. E eu louvando em uma clínica médica, adorando a Deus ali. E o médico, né, na clínica Ana Aslan, o doutor falou, Neia, eu quero te dar uma bênção. Eu disse, amém. É de Deus, é bênção, eu quero. Ele falou assim, olha, eu vou te dar um tratamento que vai te fortalecer. Olha só o que Deus faz, um tratamento ortomolecular. Ele vai repor todas as vitaminas que eu preciso, baixa de nutrição. Olha só que bênção de Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, é porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós de uma forma muito especial. A Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus. Ninguém mexe com você. Ai daquele que tocar no fio do teu cabelo. Porque Deus, Ele cobre. Né? Então, eu sou muito grata ao Senhor.
Eu só quero daqui para frente testemunhar as maravilhas de Deus. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém?